Qual o melhor regime de casamento? Vou casar e ele quer separação total de bens, porque tem empresas, para não me prejudicar, quer que eu pare de trabalhar depois do casamento. É seguro? Qual regime escolher? Ah, que fofo! Ele está querendo te proteger, proteger a mulher que ele ama, dos problemas que a empresa pode ter para não te prejudicar. Só que não, né? Quando eu falo que o homem já casa pensando no divórcio ou no falecimento e na proteção patrimonial, e que a mulher casa pensando na família, no amor, no sonho da Disney, é por exemplos como esse. Minha gata, você pode sim estar se prejudicando casando por esse regime, sem um bom pacto antinupcial. Vamos falar de pacto antinupcial e como se proteger no caso de regime da separação total de bens ou até da comunhão parcial de bens, o que é altamente aconselhável que também se faça um pacto? Vamos falar sobre isso? Eu sou Fernanda Sanches, advogada especialista em direito de família e sucessões. Advogo exclusivamente para mulheres e aqui nesse canal eu te ensino sobre seus direitos de direito de família e sucessões de forma descomplicada, sem juridiquês, forma prática, porque mulher bem informada não é enganada. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo das noivas que estão para casar, das mulheres que querem um casamento, qual regime de bens escolher. Como que eu caso, o que precisa estar escrito no pacto antinupcial, ele quer separação total de bens, eu não sei se esse regime me protege. Então, se você é noiva, você está prestes a casar, fica nesse vídeo comigo até o final que eu vou te ensinar como se proteger. Já aproveita e se inscreve para sempre ter atualizado aí os seus direitos e proteger o seu patrimônio, você e quem você ama. Mas o que é o pacto antinupcial? O pacto antinupcial nada mais é do que um contrato que é feito pelo cartório de notas antes do casamento, para que seja ali estabelecido como que vai se dar o patrimônio de vocês, como que vai se dar até coisas de convivência, mas basicamente sobre o patrimônio. Hoje a lei prevê que na comunhão parcial de bens não precisa de pacto antinupcial. Então, se vocês chegarem lá para casar na comunhão parcial de bens, não vai ser exigido um pacto antinupcial, embora seja altamente aconselhável que mesmo na comunhão parcial de bens, não precisando se tenha um bom pacto. Quais são os regimes que precisam necessariamente, obrigatoriamente de pacto antinupcial? Separação total de bens, comunhão universal de bens e separação final, participação final dos aquestos, que é um regime que é pouco usado. Eu não conheço quase pessoas que são casadas por esse regime, e até com a alteração do Código Civil dizem que esse regime vai cair por terra, não vai mais existir. Então, separação total de bens e comunhão universal de bens é necessário, a lei exige que se tenha um pacto. Se não tiver um pacto, vocês chegarem no cartório e por um acaso conseguirem casar pela comunhão universal ou pela separação total, o regime que vai valer para vocês vai ser o da comunhão parcial, porque é exigência legal do pacto antinupcial. É possível também que o casal opte por um regime chamado híbrido. O que significa isso? É um regime de casamento personalizado que pega aspectos da comunhão parcial de bens, da separação total de bens. Então, ele mistura diversos regimes de bens e a gente chega num regime híbrido para casamento. Então, é possível também fazer isso. Esse pacto ele tem que ser feito antes do casamento, por isso o pacto antinupcial, e ele só começa a ter validade a partir do casamento. Então, se vocês fizeram um pacto antinupcial e não casaram, simplesmente foram morar junto, esse pacto não vai ter validade. Esse pacto ele tem que ser registrado, ele tem que ser feito no cartório de notas, através, não é obrigatório advogado, mas a gente aconselha que se tenha um advogado especialista em direito de família e sucessões para redigir esse pacto, para que não seja um pacto genérico do cartório. Ele vai ser registrado no cartório civil onde vocês casarem, deve ser registrado no cartório de imóveis onde se tem bens, para que terceiros saibam que vocês casaram por esse regime. Tem que ser registrado também se tem empresa, todo lugar que tem patrimônio, esse pacto tem que ser registrado, para que pessoas saibam que você se casou ou que seu noivo se casou por esse regime, por determinado regime que tem um pacto antinupcial que está regendo ali o patrimônio de vocês. Quando se fala de casamento, nós mulheres somos criadas para ter aquele sonho do príncipe encantado que vai chegar, vai te tirar da casa dos seus pais, vai casar, você vai ser feliz para sempre. Isso não é verdade. Esse sonho vem da Disney, né, das princesas da Disney que foram felizes para sempre. Esses felizes para sempre é até que a morte os separe. Eu sempre falo que casamento foi feito para acabar, seja pelo divórcio ou pelo falecimento. E a gente tem que estar preparado para ambos. Não tem jeito, o casamento vai acabar. Esse felizes para sempre até que a morte os separe. É muito comum a gente ouvir, dentro do direito de família,
que a mulher casou pela separação total de bens porque foi uma exigência do marido, com a desculpa de proteção e com aquela velha máxima: se você me ama, você vai casar por esse regime, você não é interesseira, você não está interessada no meu patrimônio. Vamos construir tudo daqui para frente. O que a gente construir é nosso. Entretanto, não é bem assim. Deixa eu te contar uma história. Vou chamar essa mulher de Ana. Ana, arquiteta, jovem profissional, conheceu Ricardo. Ricardo, empresário, ganhando muito mais que ela, já tinha uma empresa muito consolidada no mercado. Resolveram se casar. Resolveram casar pelo regime da separação total de bens. Afinal de contas, Ana, arquiteta, estava despontando na carreira. Ricardo já tinha as empresas dele. Não queriam confundir patrimônio. Ana continuaria trabalhando após o casamento. Essa era a ideia. Arquiteta, uma vida inteira profissional pela frente. Após um ano de casamento, Diana e Ricardo tiveram o primeiro filho. O primeiro filho nasceu com necessidades especiais. E por uma decisão ali do casal, Ana deixou o mercado de trabalho, deixou a profissão dela para se dedicar 100% à família e ao filho que precisava dela. Passados 15 anos, Ricardo chegou com a notícia de que ele queria o divórcio. Tinha arrumado uma outra mulher e estava feliz com essa outra mulher e queria o divórcio. E deixou muito claro para Ana que ela não teria direito a absolutamente nada, porque tudo o que ele construiu era só dele. Eles eram casados no regime da separação total de bens. Ana saiu desse casamento sem nada, com R$ 0, contando com a pensão alimentícia do filho, só que o que reduziu absurdamente o padrão de vida dela e do filho, ela sem poder trabalhar porque o filho precisa dela 100% do tempo, e o ex-marido tá lá, feliz da vida. Foi conseguido alimentos compensatórios para Ana, só que muito abaixo do valor do que ela realmente teria direito. Ela saiu sem patrimônio, conseguiu a pensão do filho, que é direito do filho, alimentos compensatórios por um tempo, que logo vai terminar, e ela vai estar à margem, ela vai estar na rua da amargura, porque ela não pensou em fazer um pacto antinupcial, porque ela não contou que o casamento dela fosse acabar. E nada disso teria acontecido se a Ana tivesse exigido do Ricardo um pacto antinupcial bem redigido, através de uma advogada especialista em direito de família e patrimonial para mulheres. Através do pacto antinupcial, ela poderia ter garantido o patrimônio para ela e não estaria na rua da amargura. Como que a Ana poderia ter se protegido? Dentro do pacto antinupcial, nós colocamos cláusulas de proteção, cláusulas que definem ali como que vai ser o patrimônio do casal, porque o fato é, na separação total de bens, cada um faz a administração do seu patrimônio. Uma vez que a Ana não tem patrimônio, ela não tem o que administrar. Ficou exclusivamente a administração dos bens do Ricardo nas mãos dele. Dentro do pacto, a gente pode prever uma série de cláusulas. Vou contar aqui para vocês algumas das cláusulas que nós colocamos aqui no escritório para muitas mulheres e homens que vêm buscar os nossos serviços num pacto antinupcial, justamente para proteção. E é importante que isso seja conversado com o seu noivo. Você está para se casar? Conversa com ele sobre a importância de fazer um pacto através de um advogado especialista, para a proteção de ambos, mas principalmente da mulher. Cláusula de pensão compensatória. É uma cláusula que é possível colocar dentro de um pacto, dizendo que quem abrir mão da carreira, do mercado de trabalho, vai ter direito a um valor em caso de divórcio. Então, vai ter direito aí a uma compensação por determinado tempo ou em parcela única, se separar, se tiver um divórcio aí desse casal. Cláusula de seguro de vida. Também é possível colocar dentro de um pacto em que a mulher vai ser beneficiária de um seguro de vida caso o esposo faleça. Por que que isso é importante? Hoje, com a pejotização das famílias, essa moda que virou fazer holding daqui, holding dali, muito embora esposa, cônjuge sobrevivente ainda seja herdeiro necessário, o que possivelmente vai mudar com a lei, hoje o cônjuge é herdeiro necessário, então vai herdar o patrimônio do falecido. Entretanto, com pejotização familiar, com holding, isso pode ser mitigado, isso pode ser esquecido. Simplesmente a esposa não vai ter direito a patrimônio nenhum, dependendo ali da constituição da holding. E aí, quando a gente traz um seguro de vida, no falecimento desse esposo, e essa esposa sendo beneficiária, ela vai receber aquele valor para continuar vivendo, para continuar a vida dela, para ter o mínimo de patrimônio, para que ela possa continuar existindo após o casamento, após o falecimento do seu esposo. Mas antes de eu continuar falando das cláusulas, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e me conta aqui nos comentários qual cláusula você gostaria de ter no seu pacto antinupcial, que eu te falo se é possível ou não.
Outra cláusula que é possível também colocar dentro de um pacto é uma cláusula de compensação pecuniária por tempo de relacionamento. Então, vamos supor, a cada 5, 10 anos de casado, vai ser depositado ali para a mulher X valor, ou por ano, a cada ano de casamento, vai ser depositado um valor para a mulher, e é numa conta que dentro do pacto também vai estar discriminado, que é uma conta só dela, que não vai para herança, que não vai para lugar nenhum. Em caso de divórcio também, só ela vai ter direito. Então é possível essa cláusula de dinheiro, né, por tempo de casamento, principalmente para as mulheres que deixam aí o mercado de trabalho, deixam suas profissões para se dedicar à família, aos filhos, ao marido. Cláusula de propriedade dos bens em nome de ambos ou em nome só da esposa. É possível também que a gente coloque dentro do pacto cláusulas dizendo que tal imóvel vai ser destinado à esposa, ou que dentro de 5 anos vai ser feito a compra, a aquisição de um imóvel que vai estar em nome da esposa ou em nome de ambos. Lembrando que se tiver em nome de ambos, ambos, o marido e a esposa serão sócios naquele bem. Eles não vão ser sócios por conta do regime de casamento, mas sim por uma determinação do pacto antinupcial. Então é possível que a cada 10 anos é comprado um imóvel em nome da esposa. Sempre aconselho que se coloque em nome da esposa e não em nome de filho, não em nome de marido e mulher, sempre em nome da esposa para proteção patrimonial. É totalmente possível também fazer isso. Cláusula de fidelidade. Recentemente tivemos aí um caso, salvo engano, em Minas Gerais, onde um casal quis colocar uma cláusula no pacto antinupcial sobre fidelidade. Então, se houvesse traição, quem traiu tinha que pagar um valor aí para o outro cônjuge. O cartório se negou a colocar essa cláusula, esse casal entrou na justiça e o juiz autorizou que se colocasse essa cláusula no pacto antinupcial. Cláusula de salário mensal. É isso mesmo. Aí nesse ponto vocês devem estar pensando: nossa, essa advogada é maluca, afinal de contas vou receber um salário para ser esposa, um salário para cuidar da minha família? Vai sim. Sabe por quê? Porque o seu trabalho doméstico, o seu trabalho dentro de casa, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da casa, de cuidar do seu marido, ele pode não ser reconhecido, mas a justiça já entende que sim, esse trabalho tem valor monetário e você tem que receber por ele. Porque, como eu falei, casamento não foi feito para durar para sempre. Eu tenho certeza que você conhece aí muitas mulheres que saíram de um casamento com uma mão na frente e outra atrás porque abandonaram as suas carreiras. Então, é totalmente possível que você receba um valor para você mensalmente por você cuidar da casa, por você administrar a casa, os filhos, a vida do seu marido. Por que não? Você está trabalhando também. Enquanto você está dentro da sua casa, cuidando de tudo, cuidando da família, ele está constituindo patrimônio. Então, nada mais justo que o seu trabalho seja reconhecido e remunerado. Lembrando que é importante pagar INSS, é importante o INSS principalmente por conta aí de um salário se acontecer algum acidente, você trabalha dentro de casa, você precisa ser reconhecida por isso. Existem inúmeras outras cláusulas que vocês, como casal, podem colocar dentro de um pacto. Por isso que é tão importante que se passe por uma consulta com uma advogada especialista para que redija esse pacto, tá? E essa advogada vai entrar em contato com o cartório, ela vai fazer todos os trâmites para vocês e vai adequar cada cláusula à realidade patrimonial, à vontade de vocês. Então tem muitas outras coisas que se pode colocar num pacto. Vai depender da realidade, da vontade e do patrimônio de cada casal. Pode-se colocar cláusula de renúncia disso, pode-se colocar cláusula de incomunicabilidade, uma série de coisas. É muito, muito importante que se faça um pacto antinupcial, não só nos regimes que são obrigatórios por lei, que é de comunhão universal de bens e separação total de bens. Dentro da comunhão parcial de bens também é possível redigir um pacto antinupcial para a proteção patrimonial do casal, da esposa, que se aconteça alguma coisa, a esposa esteja ali resguardada, respaldada legalmente por esse pacto. Então, se o seu noivo chegou com essa história de que só vai casar pelo regime da separação total de bens e que você, se realmente ama ele, vai casar pela separação total de bens, porque você não é interesseira, e aí a gente sente aquele negócio de, eu realmente não sou interesseira, eu não quero o patrimônio dele, eu quero construir o nosso, quero construir o meu. Gente, a vida não tá nem aí para os nossos planejamentos e vocês sabem disso. Então, se ele começou com essa história, fala que sim, que você não é interesseira, que você não está interessada nos bens dele, mas que você precisa se resguardar. Quem está pensando no patrimônio é ele e não você. Você precisa entender que casamento é um negócio jurídico. Existe o amor, existe a esperança, existe a família, mas casamento é um negócio jurídico que te vincula juridicamente ao seu marido e ele a você.
Tanto é que o pacto antinupcial, ele tem que ser registrado em cartório de registro de imóveis, ele tem que ser registrado onde se tem empresa, porque ele vincula e ele informa terceiros do seu regime de casamento. Então não é só amor, não é só sonho da Disney, não é só celebração. É negócio jurídico. E como todo negócio jurídico, ele tem que resguardar as partes. Você, seu marido, seus filhos, tem que ser resguardado. Negócio jurídico é assim que funciona. Então vamos tirar da nossa cabeça, nós que somos mulheres, esse sonho da Disney, da princesa da Disney, do casamento do príncipe encantado. Vamos trabalhar com a racionalidade. Você vai casar para constituir família, para ter filhos ou não. Eu mesmo não tenho filhos, mas você vai casar para constituir uma família com a pessoa que você ama. Só que você tem que estar resguardada com o seu patrimônio, com o negócio jurídico que você está formalizando. E te garanto uma coisa, nós mulheres somos muito emocionais. Os homens são muito mais racionais. E a gente tem que pensar com a racionalidade também. E quem é a principal pessoa para pensar com essa racionalidade? Advogadas, especialistas em direito de família e das mulheres, para que realmente proteja o patrimônio das mulheres, dos filhos, enfim, da família. E eu vou deixar aqui em algum lugar os vídeos que eu tenho aqui neste canal sobre regime de bens também. Então, todos os regimes de bens estão bem explicadinhos: comunhão parcial, separação total, comunhão universal, separação obrigatória, que é o regime que a lei impõe em alguns casos. Dá uma olhadinha, volta nesse vídeo aqui, veja sobre pacto e se você vai casar, procure orientação de uma advogada especialista em patrimônio para mulheres. Tem aqui embaixo na descrição contato do meu escritório, caso você queira marcar uma consulta, entender um pouco mais sobre o pacto, porque como eu disse, o pacto antinupcial, ele é feito caso a caso. Ele vai ser feito dependendo da necessidade de vocês, o que vocês querem que coloque nele. E nós, advogadas, somos as pessoas que vamos instrumentalizar isso com o cartório. E já deixa seu like, obviamente, compartilha com a noiva que você conhece e se inscreva no canal.